Bora ver os comentários do programa F360 da ESPN Brasil falando da final do Carioca e a contusão do Arrascaeta, que vai deixar ele alguns dias parado, e está fora dos 2 jogos da final do Carioca e da estreia da Libertadores. Cara diferenciadíssimo, um dos maiores estrangeiros que já atuaram no futebol brasileiro, né, pelo impacto que teve, e ainda é uma referência técnica no time do Vitor Pereira, que agora vai ter que encontrar soluções, né? A gente falava mais cedo, acho que até agora, não imagino, jogando com 3 volantes ali, né, com Vidal, Gerson e Thiago Maia pensando na final do Carioca, o Everton Ribeiro tendo essa oportunidade de ser reinserido no time titular, mas faz uma falta tremenda, mesmo sem grandes atuações do Arrascaeta, era o cara de decisão, que resolvia. E aí também surge um pouco até desconfiança em relação à situação dele, porque ele já não estava 100%, né, contra o Vasco, não sei se isso pode ter agravado um problema físico ou não, mas que falta que ele faz é tremenda. O Flamengo é o maior grupo de jogadores do Brasil. Perfeito. Então, assim, tem forma de suprir. É até óbvio a gente falar o quanto ele influencia no jogo do Flamengo, o nível de jogador que ele é. Agora, eu acho que algumas coisas têm que ser lembradas em relação ao Arrascaeta desfalcar o Flamengo agora. O Arrascaeta até então, tirando o jogo contra o Vasco, possivelmente a primeira semifinal, não estava jogando bem do nível dele. Ele mesmo admitiu. A gente pode falar, olha, o Vitor Pereira às vezes colocava um pouco mais pelo lado esquerdo, o Vitor Pereira queria muitas vezes que ele se aproximasse mais da dupla de atacantes, uma outra responsabilidade quando o time não tinha bola, tudo bem. Eu acho que tudo pode ser ponderado. Agora, ele não estava fazendo grandes jogos do jogador que ele é. Ele fará muita falta, mas eu acho que não dá para colocar na ausência do Arrascaeta possíveis jogos ruins, possíveis derrotas. O Flamengo tem um grupo muito bom. Pode não ter ninguém individualmente como o Arrascaeta, mas tem jogadores muito bons. Nós vimos um aí, Everton Ribeiro, que ele falou que vai atuar mais pelo centro. Sim, o Arrascaeta entra o Everton Ribeiro. O grupo no Brasil tem uma situação dessa, Bel. Você perder um jogador muito bom, muito acima da média, e tem uma reposição de um jogador desse. Sai um de Copa do Mundo, entra um de Copa do Mundo. É isso. O problema é que mesmo com a Arrascaeta, não tá as mil maravilhas. E não tá as mil maravilhas porque ele tá precisando parar para resolver esse problema físico que ele tem. E aí essa parada acabou programada agora, porque uma hora tem que... A vida não vai parar. Teve Mundial, agora tem Libertadores, teve Supercopa. A vida não para, tem que escolher o momento. É muito esquisito ele, por exemplo, ter jogado semifinal e ficar fora das finais. Se houvesse um planejamento prévio e mais transparência, porque o mundo sabe que o Arrasca está precisando parar para resolver esse problema da pubalgia. Então que se escolhesse o momento para isso e já se falasse com antecedência, olha, ele vai ficar fora em tal período, como agora, parece que está calculado em 9 jogos. Sim. Né? Não tem jeito, tem que cortar na carne. Agora, eu daria o ponto final no Mundial. Assim, acabou o Mundial, vai se tratar. Eu acho que era ali. Tinha até ganhado tempo em relação ao futuro agora. Porque agora empurrou para Libertadores, empurrou para início de Campeonato Brasileiro, empurrou para a Copa do Brasil. Né? Agora o calendário só piora. O calendário não melhora mais para frente. Então acho que faltou um pouco de transparência para o momento certo. Tinha a oportunidade, tem a desculpa pública, que não é desculpa, é um fato. Né? Mas tem a questão física. A gente sabe que o Arrascaeta está mal, ou não está tão bem quanto deveria, por uma questão física. Ao contrário de outros jogadores que são um mistério, né? Por que o cara não joga, por que o cara não joga? No caso do Arrasca, você tem a resposta. Se tivesse trabalhado isso com mais transparência, tinha sacrificado o jogo, sempre vai ter jogo que vai sacrificar. Agora está sacrificando as finais do estadual e o começo na Libertadores. E como se resolve esse problema? Já sabemos que a Arrascaeta não joga. Tem uma final contra o Fluminense, que a gente falou muito sobre o Fluminense, time bem armado, vem forte, vai querer ficar com a bola, etc e tal. E aí? O que pensamos, o que podemos falar do Flamengo sem a Arrascaeta? Aí é o Everton Ribeiro na escalação e uma distribuição de atenção e responsabilidade para os outros, porque sabe que não é um jogo em que o Flamengo, por exemplo, pode contar com esses brilhos, né? Com esses lampejos. É um a menos para ter lampejo. Então a resposta aumenta para os demais. Gente pra caramba ainda para ter lampejo, hein? Então, mas é um haja lampejo, hein? Né? São lampejos diferentes. É o lampejo do gol do Pedro, é o lampejo do Gabigol numa jogada mais aguda. Agora, aquela bola enfiada, em princípio, essa resposta vai ficar com o Everton Ribeiro. Imagino que sim. Ele é o cara dessa bola. O Flamengo já tentou inventar clones pro Arrascaeta muito menos próximos do que é o Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro me parece uma solução. São jogadores que mais se aproximam. O Everton Ribeiro sempre jogava com o Arrascaeta. O quarteto, isso foi uma coisa que o Vitor Pereira rapidamente desfez, né? Que esse quarteto histórico de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel, isso em um primeiro momento o Vitor Pereira, me parece que pensando muito na parte física que a gente já comentou aqui, como vai recuperar a bola, esses jogadores quando o time não tem a bola, eles entregam o que ele precisa. Pensa muito o que na ele parte exige. física, sempre, né? O Vitor Pereira me parece que nesse momento está mais convencido a continuar com os 3 zagueiros, que foi uma maneira que ele está procurando encontrar, né, de errar e acertar pela cabeça dele, prof. Não adianta olhar feio assim, não. Ele tá pensando agora no time com a cabeça dele. Tô só pensando. Com a cabeça dele ele tá Ele olhou procurando feio, professor? fazer, prof. É, isso aí. Eu não vi, eu tava olhando pra tela pra Não, ver a prof, imagem eu do falei, treino. ele tá mexendo Você falou, no time. professor com a olhou cabeça- feio pra você? Olhou, falou assim, com a cabeça dele. Ele é o técnico, prof. Não vai falar daquele lá que não tá mais. Pelo amor de Deus. Aí Tirou daqui. Tirou daqui. Aí Então, Abel fala. Ih, não, quero ouvir você. Não, aquele lá não Fez tá cara mais. feia. Não tá mais, não Eu falo, adianta. você fez cara feia pro Prates? Explique. Fiz cara feio e muxoxo. Então, mas por quê, prof? Eu acho que o Vitor Pereira encontrou a curto prazo um time, entre aspas, pra chamar de dele. Esse aí é o meu time, que esses jogadores vão fazer o que eu quero desse jeito, bater o 15 prazo, segundos tá funcionando? Não, a curto prazo pra ter uma resposta rápida. A curto prazo, mas a alto preço, né? Porque esse homem já perdeu de título, não tá no gibi. E ele chegou para desenvolver jogo. Eu vou morrer batendo nessa tecla. Ele chegou para desenvolver um jogo, não pode ser esse negócio de tentativa e erro. Acho que já deu tempo de mostrar um pouco mais do que o que estava aí, que você não quer que eu cite o nome. Não, ele não é mais treinador do Flamengo, prof. Então, Agora fala do Quem é que atual tá? técnico. Dorival. Quem foi Não, que mas ganhou a ele não tá mais, Libertadores e a Copa do Brasil? Dorival Júnior, atual campeão sul-americano, atual campeão da Copa do Brasil. Podia não mostrar todo aquele faceirismo que o rubro-negro queria, mas também na mão do Vitor Por que Pereira. que foi trocado? Saiu o Dorival e chegou o Vitor Pereira, por quê? Não entendi até agora. Não vamos nos cansar de repetir. Título não. não. Qual era o pensamento que todo mundo sabe? De jogar melhor, mais bonito, Jogar melhor. mais envolvente. Você pegou o técnico que perdeu as 2 finais ou numa final e um outro jogo de mata-mata pro próprio Dorival. Então era pensando numa evolução do jogo que não aconteceu até agora. E eu acho que é natural, mudança de estilo. Só que assim, você também tem que pensar na sua sobrevivência. Não dá pra querer mudar de um momento em que você tem finais pra disputar. Então acho que agora o Flamengo teria que jogar muito mais, pensar qual a melhor forma de conseguir o resultado aqui, ganhar do Fluminense, independentemente se isso vai ser a identidade do Flamengo pra sequência da temporada. Até pegando o exemplo da Europa, o Ten Hag que chegou no Manchester United, é um time totalmente envolvente, posse de bola, ganhou o clássico tendo 30% de posse de bola porque ele estava pressionado, começou mal a temporada. Acho que é você também se adequar em algumas situações. E ainda só um aspecto do lado do Arrascaeta, que acho que também o Flamengo, pelo repertório que tem, não precisa também ficar buscando ou jogador para fazer a função dele. Ele pode jogar de formas diferentes, Claro, ter pontos, tem Everton Cebolinha, tem Matheus França no banco, Matheus Gonçalves que apareceu bem. Então assim, o Flamengo que também, ele tem que ter caras diferentes. Não jogou esse jogador, vai ter que improvisar alguém na função. Não, você pode jogar de uma outra forma. E eu acho Se a que gente for analisar precisa ter repertório. comparar, em cima do que você está dizendo, comparar com praticamente todos os times brasileiros, é o técnico que tem mais opção. Sem Mas dúvida. tá saindo uma grande Qualidade ele estrela. tem, é uma fartura que ninguém Não é? tem. Isso sem Vários dúvida. técnicos, poxa, saiu... Vou dar um exemplo aqui, vai. Não vai jogar o Alan Patrick amanhã no Internacional. Ou Problema. não vai jogar o Renato Augusto no Corinthians. Problemaço. A fartura Nenhum que Não o vai Vitor jogar Pereira tem. não vai jogar o Hulk no O Diniz Galo. não tem, por Ali tem exemplo. um muito pouquinho mais. mais, mas o Hulk faz uma Não, tudo bem. nada, né? Agora, tem tantas opções o Galo se não jogar o Hulk? O Flamengo tem. Se não joga o A fartura Arrascaeta. do Hoje Vitor o Pereira time ninguém mais tem. constante, hoje o Não, time mais constante do Brasil é o Palmeiras. Ele não tem essa Não. profundidade de Não. elenco que o Flamengo Eu tem. só vou falar uma coisa que eu acho que está na cabeça dos meus amigos rubro-negros mais críticos. Eu acho que o Vitor Pereira está tateando demais atrás de um time para quem tinha a fórmula do futebol bonito no bolso dele quando chegou, né? Tinha que ter. Parecia que tinha, né? Parecia que tinha, porque justificar a saída do Dorival... Não, ele não é mais técnico do Flamengo, professor. Não adianta falar o nome do Dorival, grande treinador, O que o campeão. Prato tem contra o Dorival? Não, é que ele Também não não tá sei. mais. Não tá mais, não Mas adianta esse que falar. lamentável. chegou pra melhorar o que ele fazia. Ele não tá melhorando, é isso Então que tá pode dizendo. seguir, pode seguir então. Então, Vamos seguir com vou com a Pedro Henrique formulinha no Torres. bolso. Pedro Henrique Torres está lá no Ninho do Urubu, acompanhando o treino do Flamengo. É o último antes da decisão. exatamente. Amanhã, primeiro jogo
Pedro Henrique Torre, ao vivo, trazendo mais informações do Flamengo. Bom dia, amigo. Tudo bom, Abel? Muito bom dia para você, bom dia a todos os amigos aí do F360. Exatamente, estamos aqui nesses minutinhos abertos, são 15 minutos, já se passaram alguns, agora temos 10 minutos restantes aqui nesse início de atividade do Flamengo, a véspera do Fla-Flu decisivo. Vários dias aí de treinamentos que o Flamengo teve para se preparar para essa grande decisão. E aí temos agora essa atividade, como era se esperar, como já está programado, sem, obviamente, o Arrascaeta, que é esse desfalque. Eu vou sair aqui rapidamente para o nosso repórter cinematográfico, o Lafayette Dias, mostrar essa atividade aqui no Ninho do Urubu. Por enquanto, aquela rodinha de bobo pela manhã aqui no CT rubro-negro, jogadores ainda se preparando para começar a atividade. Geralmente é assim, né, Abel? Você sabe muito bem, a gente quando observa esses 15 minutos de atividade, mais um aquecimento, uma roda de bobo, a atividade técnica e a tática também fica mais escondido mesmo ali, porque o técnico Vitor Pereira mantém o sigilo. A Arrascaeta, como a gente informou ontem, fora por pelo menos mais de 30 dias aí, uma lesão muito preocupante na coxa esquerda, grau 3, vai ficar um bom tempo fora, desfalcar pelo menos no turno da Libertadores, por exemplo, da fase de grupos, vai desfalcar no início do Campeonato Brasileiro, também nessas duas finais do Campeonato Carioca. O Flamengo quer ter esse jogador completamente recuperado para a sequência da temporada, então está segurando ao máximo para ter esse tratamento bem feito. O Flamengo já sabia, Abel, da gravidade da lesão do Arrascaeta desde no dia seguinte do clássico contra o Vasco, quando ele fez o exame. Ele foi substituído ali 31 do segundo tempo para a entrada do Matheus França. E o Flamengo sabia dessa gravidade, e aí manteve em sigilo porque não queria dar armas para o Fernando Diniz, treinador do Fluminense, para ficar ali com uma dúvida na cabeça de como o Flamengo estaria se preparando. Só que aí ontem a informação, enfim, acabou, a gente conseguiu dar essa informação, e agora todo mundo, enfim, sabe que o Arrascaeta vai ficar um bom tempo longe. Vitor Pereira está planejando a equipe de outra maneira, a gente tenta descobrir aqui e ali como seria, mas por enquanto está um sigilo bastante grande em relação a isso. Tem as opções, como vocês estavam falando aí, do Everton Ribeiro, também o Matheus França, o Everton Cebolinha, quem sabe também pode ser uma outra opção, e o Gerson mais adiantado também. O Flamengo tem um elenco mais vasto para isso. Fato é que para procurar, por exemplo, um substituto para o Arrascaeta no mercado, nesse momento, fica mais complicado, que provavelmente teria que ser uma contratação de qualificação internacional, digamos assim, e a janela se fecha na próxima terça-feira. O Flamengo teria que inscrever até amanhã na Libertadores, por exemplo, então até por conta de trâmites burocráticos e tudo mais, não tem mais esse tempo. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, já sinalizava isso pra gente no meio de semana no sorteio da CBF, que ficaria muito difícil. Então é isso, Abel, o treinamento do Flamengo acontecendo neste momento aqui. Temos mais alguns minutos aqui dentro, se tiver, enfim, alguma pergunta, algum questionamento, estamos aqui, mas é essa atividade do Flamengo na manhã desta sexta-feira, véspera do Fla-Flu decisivo, que inicia a maratona, né? Foram aí 15 dias de paralisação. O Flamengo teve 4 dias de folga nesses 15 dias, o restante de preparação, mas agora se inicia a maratona. Sábado, Fla-Flu, segunda-feira, viagem para Quito, quarta, a estreia contra o Alcas, e depois tem o outro Fla-Flu, e aí segue a temporada, um jogo atrás do outro. Você já destacou, já repetiu que o Vitor Pereira faz mistério em relação à escalação do Flamengo, sem a Arrascaeta, já trouxe algumas opções, né? Além do Everton Ribeiro, que a gente falou muito aqui, Cebolinha, os garotos da base que vem jogando bem. Você teria algum palpite pelo que você acompanha ou fica difícil, Pedro? Olha, Bel, me parece que o Everton Ribeiro seria uma opção, até, enfim, por ele ter concedido a coletiva de imprensa, foi zona mista ontem, né? Não coletiva de imprensa, que o Flamengo ainda está com a sala ali meio interditada, entre aspas, para fazer o Media Day deles. Foi uma zona mista, ele é o capitão da equipe, é o jogador com característica um pouco diferente, claro, do Arrascaeta, mas é um meia de criação. Então, me parece que seria um jogador que teria essa capacidade de entrar ali e de fato contribuir para o Flamengo. Aí ali no meio de campo você teria talvez um Gerson,
Thiago Maia, Ayrton Lucas e Varela nas alas. E ali mais à frente, sim, Everton Ribeiro, Gabi e o Pedro mais à frente. Seria essa a ideia, com Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Mais atrás é mais ou menos esse time que a gente está imaginando do Flamengo, conversando com algumas pessoas aqui, conversando também com o pessoal que cobra no dia a dia, mas por enquanto um palpite, porque a gente tenta tentar algum tipo de informação assim, mas está realmente agora um sigilo, que é uma preocupação muito grande do Flamengo, que não vaze nenhum tipo de escalação, de movimentação que ele tem preparado, ou até algum tipo de surpresa, porque preocupou bastante depois daquele Fla-Flu da Taça Guanabara, quando vazou a escalação do Flamengo. Era uma mudança grande que ele tinha feito, com várias modificações, e até o próprio Fernando Diniz, treinador do Fluminense, admitiu que foi pego de surpresa e teve que de última hora preparar alguma coisa para, enfim, contra-atacar a estratégia do Vitor Pereira, que foi até, de certa maneira, bem sucedida naquele primeiro tempo do Fla-Flu. Então é uma preocupação, sim, do Flamengo hoje não vazar nenhum tipo de escalação, de atividade que acontece nos treinamentos. É verdade, o Everton Ribeiro ontem falava sobre a preocupação com o X9. A gente até brincou aqui, eu e o professor, cantamos um pouco do Bezerra da Silva com Era Caguete, sim, era Caguete, sim. O Flamengo realmente tem essa preocupação. Uma outra pergunta para você, Pedro, que é aquela que só quem vive o dia a dia, ou quem está na cidade, quem vive na cidade do Rio de Janeiro como você, pode perceber e nos trazer aí a sua visão, a sua interpretação, o que você vê nas ruas, dos torcedores. O Flamengo, por exemplo, disputou várias decisões, ou algumas decisões, não ganhou nenhuma. Obviamente, se tivesse sido campeão mundial, ou se não tivesse perdido todas, ia chegar mais tranquilo, imagino eu, para essa decisão de Carioca. Me parece que cresceu demais. É um momento mais tenso para o torcedor nas ruas, para esse elenco, para o próprio técnico pressionado, o Vitor Pereira. O que você percebe? Tricolores mais animados? O que você pode falar em relação a isso? Olha, Belo, acho que tricolores mais animados, eu acredito até que sim, por conta da semifinal. O Fluminense venceu de 7-0, embora o Fluminense tenha perdido um jogo e vencido outro, o Flamengo venceu dos dois. Aquele 7-0 do Fluminense impactou bastante. O Flamengo tem essa carga aí de ter, enfim, tido derrota nas 3 competições que imaginava pelo menos uma ter levantado o troféu. Mas a vitória do Flamengo, as 2 vitórias nas semifinais, compram algum tipo de tranquilidade. E a parada, o Marcos Braz falava muito sobre isso, vice-presidente de futebol, como a parada foi muito mais importante para o Flamengo do que para o Fluminense. Tem a questão do embalo também, mas você vê um clima assim de um pouco mais de tranquilidade do Flamengo, talvez um respiro mesmo desses 15 dias, porque você acha que, imagino que se acontecesse imediatamente a final logo depois, seria um clima um pouco mais tenso. Serviu para quebrar um pouco mais, acho, esse clima de tensão, deixar as coisas um pouco mais leves, a situação, a atmosfera um pouco mais leve com essa parada da data FIFA. Ela veio bem a calhar ao Flamengo, até o Flamengo tentava recuperar o Arrascaeta, não conseguiu, mas em termos de ambiente e tudo mais, eu acho que serviu para dar uma aliviada no ambiente, na atmosfera. A questão é que tudo pode pesar novamente em caso de um insucesso amanhã no Maracanã, mas nesse momento acho que as coisas estão um pouco mais leves do que estavam, por exemplo, na véspera da semifinal contra o Vasco. Legal! Pedro Henrique Torre ao vivo, lá do Ninho do Urubu, com informações, imagens ao vivo do treino do Flamengo, o último antes da decisão contra o Fluminense. Eu sei que daqui a pouco você vai ganhar, você e o nosso repórter cinematográfico, vocês vão receber o cartão vermelho, vai acabar esse negócio de aquecimento de bobinho, aí o bicho vai pegar, vai ter aquele treino, posicionamento, titulares em campo, treino de bolas paradas, pressionar, treino do perde-pressiona, para roubar aquela bola ali na saída de jogo do Fluminense. Tudo isso vai ser treinado e vocês não vão poder acompanhar, mas já te agradeço. Bom trabalho para você, bom fim de semana aí, Pedro. Nação, infelizmente vamos ficar sem o Arrascaeta por uns dias. Quem vai jogar no lugar do uruguaio é o Everton Ribeiro. E que venha mais um título, vamos pra cima, Mengão.